verdade que a partida foi bem truncada e as boas chances custaram aparecer, já que tivemos apenas um chute no alvo para cada lado na primeira etapa. Na volta pro segundo tempo, Jardim tirou o Caio. Colocou o Gabigol, melhorando o desempenho celeste. E como a sorte acompanha a competência, MP10, numa cobrança de falta que contou com desvio no meio do caminho, matou o goleiro Rafael e deu a vitória ao Cabuloso. Resultado importante para seguir na cola do Flamengo na pausa para a data FIFA. Não só do Palmeiras e do Flamengo, né, Totonho, mas também manter uma boa distância para quem quer entrar no G4, porque muita gente tropeçou na rodada e isso ajudou pra caramba o Cruzeiro, que desta feita fez a parte dele também, né, Cabeça? Eu acho que ainda essa vitória contra o São Paulo, né, porque o São Paulo sempre foi uma pedra na chuteira do Cruzeiro, mas essa vitória foi importante, claro. Que pro campeonato, sem dúvida nenhuma, porque a gente se mantém ali agora co-líder de novo, né? Porque o Palmeiras empata, mas tem menos jogos também, né, Gordex? Ainda tem. E o Flamengo empata também. Então o Cruzeiro fica ali entre os 3 primeiros, o segundo colocado, e uma diferença aí pro sexto colocado, Gordex, onde eles podem entrar pra Libertadores, com 35 pontos, que é o Mirassol, né? Isso. Então nós temos aí 9 pontos, seria 3 rodadas, né? Então o Cruzeiro se manter firme aí pra gente estar na Libertadores, que é um dos objetivos da diretoria, né? Do começo da ideia aí com o Leonardo Jardim, de estar na Libertadores no ano que vem. Então isso aí a gente tá conseguindo manter. E contar com essa bola aí que o Matheus Pereira bate e desvia e engana o Rafael, né? Porque o Rafael tá na bola ali e bate no jogador na barreira e desvia o gol do Matheus Pereira, que muito tempo o Cruzeiro fazia gol de falta, hein? Meu Deus do céu. Então, 1-0, 3 pontos e mantendo aí essa sequência boa do Leonardo Jardim. Agora sim, vai parar tudo, né? Tem a data FIFA e depois o confronto contra o Atlético para decisão das quartas de finais da Copa do Brasil. Acho que estamos bem, viu, Gordex? O torcedor tá feliz e o Cruzeiro segue aí numa sequência maravilhosa, como diria Emílio Zurita. É verdade. Ou seja, é engraçado que sempre num Cruzeiro e São Paulo tem alguém fazendo um gol de falta pra definir. É verdade. Era o Rogério Ceni contra o Fábio, ou então o Cruzeiro na final de Copa do Brasil, nesse jogo aí, ganhando o jogo com gol de falta. Todo Cruzeiro e São Paulo tem que ter um gol de falta, Sandra. Ô, Sandra, e não só isso, mas como todo Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro pega rabo com o São Paulo, independente do time que o São Paulo esteja, porque o São Paulo tava todo ferrado no sábado, e mesmo assim a gente pegou rabo. Porque o resultado mais justo ali seria um empate. Sim. Embora o Cruzeiro tenha chegado com mais chances de gol no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi uma porcaria. O primeiro tempo foi muito ruim, né? Pros dois lados. Mas o São Paulo ali no final pegou uma sequência ali de contra-ataque, de ficar em cima ali na área, que poderia ter marcado gol. Teve um cara que recebeu no lado esquerdo do São Paulo ali dentro da área. Eu esqueci o nome do camarada ali. Foi no final do jogo que ele pegou e tentou bater deslocando o goleiro. Esqueci o nome dele. Foi o Patrick? Não sei se foi o Patrick, não. Foi ele? Porque o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, ele mesmo. Foi, Patrick Lanza. Isso. E sem contar que quase teve o DI. Pois é, isso aí, uma DINNO que cabeceou uma lá. É mesmo de Neno, a lei do ex. Foi a lei do ex ali. Então, assim, a gente não pode falar. Foi um jogo ali, estilo o do Ceará, um estilo do Santos, mas que nesse aí a gente deu sorte de não ter apanhado. Ou então ter saído no empate. Porque... A sorte voltou também. Pois é, porque o jogo foi mais ou menos, né? Aí sem contar a entregada do Cássio lá também no... Nossa senhora, mano! Do jogo. Pelo amor de Deus, velho. Você viu essa aí, Lélio? Eu vi o jogo, o Cássio pegou... Eu não sei se ele não viu que o cara tava vindo, se ninguém ligou. Olha lá, agora. Olha isso, ó. Olha aí. Meu Deus do céu, Cássio! Putz grila, Cássio! Quer matar o torcedor celeste aqui no Gigante da Pampulha. Essa bola é um perigo. Me lembra na hora. Fato é, né, Portuga, que o Cruzeiro saiu vitorioso, apesar dos pesares e aos trancos e barrancos. O que importa são 3 pontinhos a mais na tabela, né, fofo? Você tava no boteco lá com o pessoal da... É Sampa Azul o nome da torcida aí, né? Isso, tava lá. Deixa eu falar um negócio pra você, Rafa. Deu a nítida impressão
que o Cruzeiro entrou menos ligado no jogo que o São Paulo. O São Paulo sabe que é um time medíocre, na acepção da palavra, ao ponto do dicionário, medíocre é médio. São Paulo é médio, um time medíocre. É um time que ficou tanto tempo sem ganhar porque jogou muitas vezes contra ninguém. E, por exemplo, é um time que conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético do Paraná. É um time, na minha concepção, fraco. Vai ficar forte porque estão trazendo um centroavante aí. Depois eu conto pra vocês quem é. Aí, cara, o jogo foi transcorrendo e o Cruzeiro foi se assentando, tomando esses sustos. O do Cássio tomando os sustos por... O São Paulo começou a dominar o meio campo até 20, 25 minutos. O Cruzeiro não achou nada. Depois foi tocando a bola. E outra, ontem foi bem visto. Primeira falta que o Christian faz no time. Segundo, que o Mateuzinho não pode jogar por fora. Não pode jogar por fora. Como um cara que fica ali do lado da linha, lançando bola, recompondo. Não. Mateuzinho é por dentro, mano. É na posição do Lucas. Se não for na posição do Lucas, talvez o Matheus Pereira. Mas por dentro, por fora, não. Tá? Ontem, no sábado, a gente viu bem isso. Então o Cruzeiro sentiu essa falta. Volta pro segundo tempo, começaram a fazer o goleiro do São Paulo trabalhar. Uma vezinha ali, um milagrinho aqui, uma bola na área acolá. O Luciano, que é o cara mais chato do mundo, pedindo pênalti, se engalfiando com o Vidalba, era pra ser expulso, o Daronco pipocou, né? E o jogo foi seguindo. E aí, numa falta, que o Matheus levou sorte, mas nunca vi campeão azarado, bateu no gol, o goleiro do São Paulo ia pra bola, ela bateu na cabeça do jogador, foi pro outro, ele ficou torto e a bola entrou. Cruzeiro soube se fixar no campo, ainda assim o São Paulo teve chance, a nossa Índia Véia, quando Prisciana tava lá, a Indiona Véia pega pra cacete, o dinheiro inteiro na bola, cabeçou certinho, como o centroavante manda o figurino, e a Indiona pegou. Às vezes, gente, como o Toton e o Serginho bem falaram, o nosso pão cai pra cima. Nós jogamos um jogo igual jogamos contra o Ceará. A diferença foi que dessa vez a gente ganhou. Poderia ter ganho aquele, perdido esse. São jogos similares. O Cruzeiro não vai conseguir jogar sempre tão bem assim. Foi desse jeito. Mas aí a torcida empurrou e eu vou falar uma coisa pra você. Fez muita falta o Christian na organização do meio campo. O Matheus não pode jogar por fora. Ou, por enquanto, não conseguiu. Ele pode até ter esse talento e tal. Alguns enxergam, eu não enxergo. Mas, por enquanto, não. Né? E parabéns ao Cruzeiro. É hercúlea a competição, é difícil, Flamengo e Palmeiras são adversários muito fortes. Mas, vamos aí, não. Se eles tropeçarem, a gente tem que estar perto. Isso. Se eles errarem, a gente tem que estar perto. E é isso aí. Pontos corridos, senhoras e senhores. Ô, Lélio, Gustavo, eu vou te falar que o nível etílico tava muito alto no sábado pra eu conseguir ver esse duelo entre Cruzeiro e Tricas com a atenção merecida. Tanto é que eu estava na cozinha da minha casa, comendo os restos de comida pra matar a ressaca. Aí minha mãe, você não acha que você bebeu demais, não? Os restos? E eu matando mais um latão da Mistela e comendo. E vendo o jogo e ouvindo a transmissão no rádio, quase morrendo. E eu não posso falar muito sobre esse jogo do Cruzeiro, não, porque a minha atenção estava totalmente dividida. Será que Lélio estava mais sóbrio um pouco? Não sei. O Portuga me ligou um pouco antes do jogo, eu não sei se você percebeu na minha voz, muito grog, né? Era mais louco que o Batman. Pastosa, né? Pastosa. Pastosa. Até o morango do amor do Lélio nós comemos. Mas, ô Lélio, você tem algo a acrescentar? Porque não me pergunta muito desse jogo não, viu, gente? Não, eu só vou discordar do Portuga chamando o time do São Paulo de mediano. São Paulo tava com 9 desfalques, né? É muita coisa, muita gente no departamento médico, entre eles o Arboleda, o Lucas Moura, né, que fala, o Oscar, o Calheri, enfim.
Eu até sei o centroavante que o São Paulo tá trazendo. Depois o Portuga fala. Allan Kardec? Não. Não. Vamos falar já pra você comentar. Fala. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, Ó, comenta aí. é mesmo, hein? Cria da Baita Vila. atacante. Era do Santos? Pô, bom Isso, de tá bola. no Al-Bilal, Tava lá. mas negou o Santos, né? Ele quer vir pro Tricas. Diz o Wallace que também o Galo chegou a fazer uma proposta lá. O quê? Pediu dinheiro emprestado pra ele, pra Só se ajudar for, nós? né? Pois é, mas de qualquer maneira é o seguinte, foi um jogo muito disputado, São Paulo joga com 3 zagueiros, isso trouxe uma dificuldade muito grande pro Cruzeiro no primeiro tempo, né? E o time do São Paulo foi melhor na primeira etapa, mas no segundo tempo o Cruzeiro consegue tomar as rédeas do jogo, o São Paulo não sendo tão eficiente na passagem de bola, e aí o campo aberto estava favorecendo o Cruzeiro. O Gabriel Barbosa entrou bem, esteve muito próximo de fazer o seu gol. E é isso aí, Totonho, que eu sempre cobrei do Matheus Pereira. Num jogo difícil, o craque é que tem que decidir. Verdade. É ele pegar a bola e falar: quem vai cobrar a falta aqui sou eu. E isso ele Com nunca a bola fez. debaixo do braço, né, Léo? Exatamente. Então, no sábado, ele chamou a responsabilidade e se tocou ou não na barreira, que se lasque. Ele foi o cara que cobrou a falta e fez o gol de uma vitória muito difícil dentro do Mineirão, como foi em cima do São Paulo, que geralmente, quando joga aqui, se dá bem. É verdade. Então, o Cruzeiro, ele conseguiu vencer, continua na parte de cima da tabela. Era uma tabela que favorecia mais ao Flamengo, né, do que ao Palmeiras, que jogaria um clássico fora de casa, e ele tá lá próximo aos dois, mesmo tendo jogos a mais do que o Flamengo e do que o Palmeiras. Foi uma grande vitória do Cruzeiro sábado à noite. E um outro componente importante que precisa ser dito: o Cruzeiro, ele vinha de uma carga emocional muito grande após o jogo de quarta-feira. Sim. Adrenalina lá em cima. Então, meu chapa, você conseguir manter esse nível de concentração no jogo seguinte, geralmente é muito difícil. É isso aí. E só aí, ô Léo, a gente compara com os jogos aí do Santos e do Ceará, no caso, é porque o Cruzeiro teve várias chances, tanto é que o Rafael estava sendo o melhor em campo e perdeu, e depois começou a tomar o sufoco ali, que poderia ter tomado o empate e ter tomado até uma virada ali, né? Então, é esse tipo de bobeira que não pode dar, que a gente lembra os jogos aí de Ceará e Santos. E contra o São... De quem foi aquela cabeceada lá que ele foi uma defesaça que ele fez e teve uma O outra Kaique chance. Bruno. Kaique. E aí quem verdade. quem pegou no rebote ali foi... Teve o rebote que fez a defesa. Pois é, ele pegou Duas a primeira defesas. cabeçada do Kaique e depois esqueci de quem. Não foram tantas chances assim, né, Sérgio? E a outra, mas teve e a essa, outra teve a grande do Gabigol, que poderia ter matado o jogo. Foi a do Gabriel Barbosa, que é um lance que geralmente ele não costuma perder, principalmente quando ele bate cruzado ali, e o Rafael acabou fazendo uma grande defesa, né? A gente não pode esquecer também do recorte que teve aí, que eles, dos jogos, Cruzeiro enfrentando o São Paulo. São 10 jogos, eram 10 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 2 empates e 2 vitórias do Cruzeiro. Quer dizer, você vê a dificuldade do Cruzeiro contra o São Paulo. Então, mesmo que seja 6-0, os 3 pontos, e ganhar do São Paulo e acabar um pouco com essa chatura que é o São Paulo aqui dentro. 6-0 era goleada. Ô Totonho, ô Rafinha, um outro destaque que eu quero dar, não pelo que jogou, porque jogou pouco, não deu pra gente perceber tanto. Agora, o posicionamento que foi colocado o Sinisterra em campo, indica mesmo que ele é um homem aberto pelo lado esquerdo, que vai compor o meio campo. É a mesma coisa do Wanderson, tá? Isso aí mesmo. É igualzinho, pelo menos ele usou dessa maneira assim. É que não deu pra sentir, porque ele ficou muito pouco tempo em campo, né? É verdade, Luiz Sinisterra, que fez a estreia dele sábado à noite na vitória do Cabuloso.